Bom, os Estados Unidos são conhecidos por terem uma cultura e defenderem valores democráticos e, sobretudo, o bem-vida assente na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o presidente Biden, quando chegou ao poder, a sua bandeira foi a democracia e os direitos humanos. Ele tomou posse no mês de janeiro e em fevereiro, quando fez o seu primeiro discurso junto do Comitê de Relações Externas do Congresso norte-americano, dizia ele que a democracia iria vencer a autocracia que estava a crescer no mundo e que os regimes autocráticos deveriam ser travados. Ele dizia que a autocracia não deveria vencer a democracia. E o presidente Biden, durante algum tempo, levou isto a cabo. Nós vimos há 2 anos, quando o presidente da Zâmbia esteve perto de ser recebido na Sala Oval e 24 horas antes anularam a audiência com o presidente Biden porque a vice-presidente a presidente do Parlamento da Zâmbia fez pronunciamentos contrários aos direitos da comunidade LGBT. E Biden começou com o mandato em defesa também das minorias, tanto mais que nomeou juízes e muitas personalidades da comunidade LGBT na sua administração. Agora, olhando para Angola, as pessoas andaram a chamar a atenção que Angola anda e tem estado a viver problemas sérios de direitos humanos. Durante esta governação de João Lourenço, há relatórios a indicar que a polícia já matou cerca de 200 pessoas em manifestações e outros atos em que o governo diz serem arruaças ou atentado contra a segurança pública. E os Estados Unidos nunca pronunciaram-se sobre isso. Pelo contrário, este embaixador, assim que assumiu funções em Angola, ele passou a ter um discurso na fase inicial muito inclinado às autoridades angolanas, passou a ter uma posição e a ser visto como tendo uma posição parcial e de forte afeto com o governo do presidente João Lourenço. E é legítimo e aceita-se, as suas posições foi deixando claro que as relações com os Estados Unidos seriam mais na vertente na vertente econômica e comercial. Então nós assistimos que durante este período todo o embaixador norte-americano, mesmo em contactos que ia tendo com os líderes da oposição, a sua posição, o seu discurso era apenas nas relações comerciais entre os dois países. E notou-se, ou chegou-se à conclusão que este embaixador demitiu-se das suas responsabilidades de alinhar-se à posição do presidente Biden, que é de fazer valer a democracia em todo o mundo. Ele preparou a reunião Neste caso, o embaixador está em contramão daquilo que dos Estados Unidos, e neste caso específico o Joe Biden defende. Eu penso que o embaixador está a procurar agora fazer um equilíbrio, tendo em conta que ele está a ser muito contestado, está a fazer um equilíbrio, está a fazer retificações, está a tentar alegrar um pouco a oposição política angolana, alegrar um pouco o povo angolano, porque um dia ou 2 dias antes da audiência em que ele também presenciou entre os dois líderes em Washington, a oposição angolana enviou uma carta ao presidente Biden, fazendo atenção de casos de violações dos direitos humanos em Angola. E o assunto que se nós formos a ver, sobre direitos humanos, não foi colocado na mesa, apenas discutiram 2 pontos, que era a questão da estabilidade regional, aqui do conflito dos Grandes Lagos, discutiram sobre questões econômicas, nomeadamente a questão do corredor do Porto do Lubito e também sobre o projeto de infraestruturas que o presidente Biden tem para com Angola. Somente no fim é que
depois desse encontro é que os Estados Unidos fizeram sair um documento de 6 pontos e que reafirmaram que estão com Angola na questão dos direitos humanos. Foi necessário haver este documento para o embaixador norte-americano se retratar, vamos dizer assim, entre aspas, se retratar e voltar aqui a nos tentar alegrar com o discurso de que os Estados Unidos reiteram a questão dos direitos humanos. O embaixador é que está no terreno e a diplomacia dos Estados Unidos, geralmente e nas relações bilaterais com certos países, a política é determinada pelo embaixador. É ele que representa os olhos e os ouvidos do presidente Biden e da administração Biden, e cabia ao embaixador reportar todos os atos de abusos, de violações dos direitos humanos que estão a acontecer em Angola. Nós tivemos eleições no ano passado e houve um vencedor e, ao mesmo tempo, houve alguém que ganhou com 51%, que foi o MPLA, e o outro que perdeu com 49%. O que quer dizer que metade do eleitorado está com um partido e metade está com o outro. E os Estados Unidos deveriam levar em conta que nós temos aqui um governo que está repartido em dois em termos de aceitação do eleitorado e que deveriam tomar posições que fossem mais também do interesse do próprio povo. E o que é que o povo quer? Para além das questões sociais, o povo quer e espera desse governo respeito total pelas minorias, pelos direitos humanos, pelos valores democráticos. E não é isso que... Mas está a dizer que os Estados Unidos estão completamente alheios do que de facto se passa em Angola? Eles têm noção do que é que se passa em Angola, o embaixador sabe, só que tomaram uma opção. Geralmente, os países... Exatamente. Há aqui dois critérios, que é entre ter o desenvolvimento, ou melhor, o desenvolvimento de um país e os valores democráticos, eles casam juntos. E o embaixador americano decidiu apenas usar um critério, que é, para o caso de Angola, olhar apenas na questão de desenvolvimento, e não é no desenvolvimento pessoal das pessoas ou do povo, é no desenvolvimento em termos de infraestruturas. Estamos a falar aqui, nomeadamente, dos projetos que foram anunciados pelas autoridades norte-americanas. Agora, o desenvolvimento humano, que tem a ver com os valores e direitos políticos, direitos cívicos e sociais, o embaixador americano praticamente limpou as mãos. Mas também não quer dizer que nós estamos à espera dos americanos para forçarem o presidente João Lourenço a respeitar ou a dedicar-se aos valores do bem-vida e direitos humanos em Angola. Isto depende de nós, mas os Estados Unidos poderiam muito bem impor e fazer alguma pressão, já que sabiam que o presidente João Lourenço fazia muito gosto de ir à Sala Oval para ser recebido, poderiam pelo menos ter imposto e, naquele momento ali, terem falado com ele para haver mais respeito. Por exemplo, nós estamos há 20 anos de paz e em Angola tem havido casos de prisões, ou seja, temos havido aqui a produção de presos políticos, de pessoas que estão a ser presas por delito de opinião. A lei angolana ou a Constituição não prevê a figura do preso político, mas tem uma lei que pune as pessoas que são acusadas de suposto ultraje ao Presidente da República. E hoje, qualquer pessoa que fazer um pronunciamento, basta que as autoridades interpretem aquilo como insulto ao Presidente, esta pessoa é logo presa sem que haja provas ou investigação. Tivemos aqui o caso do Tanais Neutro, do Adolfo, que estão presos porque inicialmente os prenderam por alegado insulto ao presidente, por terem aparecido numa manifestação com cartazes a chamar o presidente da República de incompetente. Temos aqui a senhora Nete Nahara, que está presa
por alegado insultos também ao presidente. Ela, em tribunal, se retratou, admitiu que, de facto, ofendeu, que excedeu-se, que estava bêbada, que tinha se drogado, mas o tribunal não levou em conta o que a senhora disse. Pelo contrário, até agravou ainda a pena dela para 2 anos. E é uma senhora que tem 2 filhos menores de idade, que são cidadãos norte-americanos. E o embaixador norte-americano ou a embaixada norte-americana nem sequer prestou atenção que tem em seu território, há em território angolano 2 crianças, uma de 3 e outra de 1 ano, que, embora a mãe seja angolana, mas essas 2 crianças norte-americanas estão sem a mãe. O pai é um cidadão norte-americano que está fora e, sobretudo, tem uma mãe que é doente e que abertamente divulga o seu estado de saúde. Portanto, estamos aqui numa situação de direitos humanos que requer uma certa observação, e esta senhora Neto Nahara, que estamos aqui a falar, tem sido privada da sua medicação. É mãe de 2 cidadãos americanos. E os americanos têm uma política de defesa dos seus cidadãos, seja lá onde eles estiverem, mas nesse caso até fecharam totalmente os ouvidos e os olhos, estão a se comportar como surdos e mudos. Isso necessariamente o próprio embaixador. Por isso é que nós dizíamos que o discurso que ele fez esta semana pode ser interpretado como uma espécie de retórica de reparo e, ao mesmo tempo, para fazer aqui um equilíbrio.